Então, nesta aula, como vimos no exercício 3, nós vamos tratar de uma aplicação semelhante àquela que foi de transformar coordenadas polares em planas, conhecendo-se as incertezas e os valores das coordenadas polares, determinamos as incertezas e os valores das coordenadas planas. E vimos que, embora as coordenadas polares fossem estatisticamente independentes, as coordenadas planas x e y estavam correlacionadas. E ficou combinado, então, que faríamos um exercício 4, que trata dessa propagação das incertezas pelo método matricial, e será um método conhecido como irradiação topográfica. Nesse método, nós vamos considerar, então, que se estacionou um instrumento de medida de ângulos e de distância num ponto P0 de coordenadas conhecidas e mediu-se a distância e o ângulo para um ângulo em relação ao eixo de referência. Neste exercício 4, como está bem assim próximo da realidade, é na realidade, esse ângulo alfa está medido a partir do eixo x e o eixo x colocado na direção vertical, na direção norte, e o ângulo alfa, o sentido positivo de crescimento dele é o sentido horário, variando de 0 a 180 graus. Esse ângulo é chamado azimute, o ângulo formado entre o norte e a direção considerada. Esse quadrante aqui é um quadrante chamado quadrante topográfico. Esse plano de coordenadas planas é o chamado plano topográfico. E, fazendo-se essa inversão de eixos, de x e y, os quadrantes ficam idênticos aos quadrantes trigonométricos. Primeiro quadrante, o ângulo varrendo de 0 a 90 graus. Segundo quadrante, de 90 a 180 e assim por diante. Então, não há diferença nenhuma. Esse artifício foi usado, porque a graduação dos transferidores, dos círculos, dos medidores de ângulo ficam graduados com o ângulo crescendo no sentido horário. Então, ficou sendo assim. Mas antes de resolver esse exercício, vamos fazer algumas considerações preliminares. E nessas considerações preliminares, vamos tratar primeiro da questão da medição angular. Então, nós vamos ver essa propagação das incertezas e vamos dividi-lo em duas partes. A parte 1 desse exercício 4 será a medição angular. Depois, a parte 2 será a medição linear, a medição das distâncias. Nessa parte 1 do exercício 4, vamos estudar a mesma aplicação como no exercício 3, como eu já falei, só que agora ele vai ficar bem perto da real. Esse método de transportar essas coordenadas do ponto P0 para um outro ponto, através da medição do ângulo de distância, determinar a posição de um outro ponto através dessas coordenadas polares, ele é denominado em geodésia e em topografia como irradiação ou irradiamento. A medição da distância, que vamos ver na parte 2, ela é feita por um instrumento eletroóptico, nós vamos analisar isso na ocasião, e nesse caso da medição angular, ela é feita com um aparelho de precisão chamado teodolito. Mas modernamente existem instrumentos chamados estação total. Estação total. Essa estação total, ela aparentemente, visualmente, ela assemelha-se a um teodolito, mas ela tem, num único corpo, o medidor de distâncias e o medidor de ângulo. Aqui temos, para exemplificar, né, podemos ter uma estação total, uma figura, né? Esse site que eu estou
que eu estou mostrando aqui é da empresa Leica, fala-se assim Leica, eu falo assim Leica Geosystems, é uma empresa que se originou da empresa Wilde Herbrugg, Suíça. Desde o século XIX, essa empresa é especializada na fabricação de instrumentos ópticos e mecânicos de precisão. Então essa é a estação total. Uma estação total, então ela é uma alidade aqui, ela fica sobre um tripé e tem uma luneta que se faz avisada para os pontos que se quer medir as direções, e também por aqui saem ondas eletromagnéticas que vão ser usadas para a medição da distância, que nós vamos tratar na próxima aula. Então vamos falar agora dessa estação total. É importante que os profissionais, estudantes de engenharia que vão fazer grandes projetos, ou industriais, ou na parte de engenharia mecânica, na implantação de grandes estruturas, que eles saibam os princípios de todos esses instrumentos para o êxito de suas obras. Agora, como é que se faz a medida de um ângulo com essa estação total? A medida de um ângulo, ela é feita, né, através de princípios assim muito simples. Vamos imaginar aqui que seja o centro óptico do aparelho e aqui a direção do zenite, a direção da vertical, a direção do fio de prumo, do zenite. E aqui assim vai ter o plano horizontal. E com a luneta do aparelho, aponta-se para um determinado ponto, um ponto P1. Então essa reta para o ponto P1, essa direção e essa direção da vertical, essas duas retas, elas formam um plano. É um plano vertical que será perpendicular a um plano horizontal. Se daqui apontarmos para um outro ponto qualquer, um ponto P2, teremos também assim formado um outro plano vertical. E aqui assim teremos então um plano horizontal. Aqui o plano horizontal. Então aqui será o plano horizontal. Plano horizontal. E esses dois planos verticais aqui são perpendiculares ao plano horizontal, né? Tem esse plano vertical aqui e o outro plano vertical formado por essas duas retas da direção P2 até a direção do ponto P1. Então essa direção aqui, apontada pela luneta, ela forma um ângulo Z2, medido no transferidor, medido no círculo do teodolito. Seria um ângulo zenital. E aqui esse ângulo Z1. No plano horizontal, aqui no plano horizontal, o ângulo horizontal é medido nesse plano horizontal. Então tem esse ângulo aqui, esse ângulo alfa, que é um ângulo horizontal. É o retilíneo desses dois planos, o retilíneo do diedro. É o retilíneo dos dois planos formados pelo plano vertical. Então, esse ângulo aqui, como nós já vimos, ele é a diferença no plano horizontal entre duas direções. A projeção dessa visada para o ponto 2 aqui no plano horizontal e a projeção dessa visada ao ponto 1 aqui no plano horizontal. Então o ângulo alfa é o ângulo medido pela diferença dessas duas direções. E o ângulo vertical, esse Z1 e Z2, são ângulos verticais ou zenitais.
eles comumente são chamados até de distância, distância zenital. Então, esse ângulo Z1 em relação a P1, o ângulo Z2 em relação a P2. E o ângulo alfa, esse ângulo alfa, é um ângulo horizontal. O ângulo horizontal. Um teodolito, no teodolito, na estação total, pode-se identificar o ângulo vertical da seguinte maneira, imaginando aqui um círculo, um transferidor, um círculo vertical, e ele graduado aqui de 0, aqui seria os 180 graus, 90, 270. A direção da vertical, essa direção da vertical, ela, na prática, por construção, ela não coincide com o zero do teodolito. Aqui seria a reta que vai para o zenite, que assim ficaria, no caso, aquela base, aqui assim o tripé, né, o tripé do teodolito apoiado. Então, quando se vai medir uma direção, por exemplo, uma direção para um ponto P1, por exemplo, nós teríamos aqui, em relação ao zero do transferidor, o zero aqui do teodolito, ele está graduado, teríamos aqui, daqui até a visada, teríamos essa distância Z1'. Mas a correta mesmo, a distância correta, seria essa com a direção Z1. Então, por deficiência da construção, né, dando esse exemplo aqui muito simples, é difícil na construção do aparelho fazer com que, nesse caso do círculo vertical, haja coincidência do zero do transferidor com a diferença, com a direção do zenite. Então, existem condições ideais a serem cumpridas por um teodolito ou uma estação total para medição do ângulo e condições reais. Então vamos ver aqui as condições reais a serem satisfeitas pela construção do teodolito. Ou estação total. Então, nós temos nessas condições, né? Nós temos, vamos imaginar aqui que aqui seja a estação total, por exemplo, simbolizar por essa caixa, né? Então teríamos aqui vamos botar os eixos principais de um teodolito, um eixo V', um eixo K, e aqui um outro eixo Z. Então esses são os três eixos principais de um teodolito. Nesses três eixos, esse eixo K é um chamado eixo secundário, e ele deve ser, por construção, perpendicular ao eixo vertical. E ele é o eixo de rotação da luneta. Então a luneta, que é representada aqui pelo eixo Z, que seria aqui o eixo óptico da luneta, ele teria que ser, por construção, perpendicular a esse eixo KK.
Então essas seriam as condições a serem cumpridas. Eixo, as condições ideais, né? As condições ideais. Seria então o eixo CZ seria perpendicular ao eixo KK. E o eixo KK teria que ser perpendicular ao eixo VV. Mas essas condições ideais, elas não existem assim na prática. Não existem na prática. Daí ocorrem vários erros que devem ser corrigidos no ato da medição. Por exemplo, vamos dar o exemplo de alguns, devido a esses efeitos. Vamos falar do eixo de verticalidade. Que reduz no erro de verticalidade. Então, nesse caso, a estação total ou teodolito, exagerando aqui, a direção da gravidade, a direção lá para o zenite, ela está aqui, e o eixo, esse eixo V, vertical, velinha do teodolito, esse eixo, então, vai formar um ângulo, forma um ângulo que é denominado erro de verticalidade. O eixo do teodolito, o eixo da estação total, não coincide com a direção do zenite nadir. Esse é um exemplo. O outro exemplo que eu já citei foi aquele erro de falta de coincidência do zero do círculo vertical, do círculo vertical, com a direção do zenite. Então esse seria o erro de índice. O erro de índice. Temos também chamado o eixo de horizontalidade. O erro de horizontalidade do eixo secundário. Então, nesse caso, esse eixo secundário da estação total do teodolito, que é aquele eixo KK, ele não está na posição que deveria estar. Então ele tem uma ligeira fuga dessa horizontalidade, formando aqui um ângulo A. Aqui seria o erro de horizontalidade do eixo secundário. E tem também um outro erro que é chamado de erro de colimação. Um erro de colimação. Colimação, vamos chamar aqui horizontal, porque ela se dá no plano horizontal. Então eu vou representar assim, por exemplo, aqui um plano horizontal, está aqui o plano horizontal. Aqui seria aquele eixo, a projeção do eixo da luneta do teodolito no plano horizontal. Aqui vamos representar o eixo secundário, KK, e esse eixo da luneta, esse eixo óptico, ele não é, por construção, perpendicular ao eixo secundário. Ele apresenta, na realidade, um ângulo com esse eixo secundário chamado erro de colimação. E esses erros, todos esses erros listados,
eles nos teodolitos, esses erros nos teodolitos, erro de coincidência do zero, do limbo horizontal, eixo de colimação, eixo de horizontalidade, eles, nos teodolitos, eles são corrigidos no ato da medição. Vou chamar aqui correção dos erros instrumentais. Então, nos teodolitos, eles são corrigidos por procedimentos adequados no ato da medição. Então, vale lembrar que esses erros todos, eles são erros sistemáticos nessa classificação. Que vem a ser erros sistemáticos. Eles podem assumir valores para mais ou para menos. Então, podem ser corrigidos uma vez identificados. Então, por exemplo, o erro de falta de coincidência do zero do índice, do zero do teodolito com a direção para o zenite. Tem esse errinho aqui de coincidência. A visada com a luneta está aqui, o zero está aqui, está coincidindo. Então, fazendo-se essa visada para o ponto P1, numa posição da luneta, depois basculando a luneta em torno do eixo secundário e já apontando de novo para o ponto 1, essa origem para o ângulo, que será a 360 graus, será daqui. Então, na posição direta da luneta, ficaria esse ângulo Z', depois na posição inversa, seria esse ângulo Z, duas linhas para primo, e tirando-se a média, Z' mais Z, duas linhas primo, a média aritmética eliminaria esse erro de verticalidade. No valor da média, é como se o zero do transferidor estivesse na posição zenite nadir. A mesma coisa, o erro de colimação, por exemplo. Erro de colimação. Assim, no plano horizontal, teríamos aqui o eixo K', aqui aquele eixo, o eixo da luneta, né, o eixo óptico, né, aqui, eixo óptico da luneta. Então, apontando-se com a luneta na posição real para um ponto P1, apontando-se para o ponto P1, basculando essa luneta em torno do eixo secundário e apontando-se de novo para o ponto P1, na outra parte do limbo aparecerá esse valor da leitura aqui. Então, a média das duas direções, uma lida com a posição direta, outra com a posição inversa, né? Na média, o valor do ângulo virá para essa posição teórica, né, que o teodolito deveria cumprir. Então, nos instrumentos do teodolito, nos instrumentos do aparelho, existem todos uma instrução, todos os procedimentos adequados para identificar todos esses erros, como se identifica e como corrigi-los, esses manuais. Então, dessa maneira, todos esses erros sistemáticos podem ser eliminados. Restam só, então, os erros, restam só os erros acidentais. Esses erros acidentais, então, eles têm como
são diferentes dos erros sistemáticos porque eles não têm predileção de sinal. Eles ocorrem ao acaso. Eles ocorrem ao acaso. Então, naqueles exercícios anteriores, quando fazíamos uma série de medidas, achávamos a média e tal, todos aqueles desvios em relação à média, aquilo tudo são provenientes de erros sistemáticos, né? Isso nos teodolitos. E na estação total, como é que isso ocorre, essa medição de ângulos? Na estação total. Essa estação total, como nós já vimos naquela imagem, ela visualmente ela é muito semelhante a um teodolito. No teodolito, como já falamos, o controle da verticalidade, por exemplo, ele é feito por um nível tubular, um nível de bolha, que ele pode mostrar se o teodolito está ou não verticalizado. Em caso do aparelho estar retificado, a bolha fica centrada e ele fica fora da vertical. Então o aparelho deve voltar para a oficina para sofrer um ajuste mecânico para voltar à verticalidade. Agora, na estação total, essas correções, ou detecções, as detecções dos erros sistemáticos, daqueles erros sistemáticos que existem, erros de verticalidade, erros de colimação, erro de falta de coincidência lá do zero, erro de inclinação do eixo horizontal, todos esses erros, eles são capturados pela tecnologia eletromecânica, eles são capturados pela tecnologia eletromecânica embarcada no aparelho. O sistema computacional, aquele software que está ali, isso o manual do aparelho, vendo-se direitinho ali como ele faz, ele avalia, ele mostra como se deve proceder, assim no campozinho de prova, antes de começar o serviço, como se deve proceder para que o aparelho possa capturar todos aqueles erros instrumentais, todos aqueles erros sistemáticos. E uma vez esses erros capturados pelo sistema computacional, é possível introduzir comandos no software para que na medição angular esses erros sejam automaticamente corrigidos, porque eles são sistemáticos. Então a medição angular já não sofre mais, já não terá mais os efeitos desses figos. E como se faz a medida angular, a medição angular na estação total? Vamos chamar a estação total para abreviar de ET, na estação total. Ora, nos teodolitos nós vimos que essa medição angular ela é feita num transferidor vertical e horizontal, são instrumentos graduados com alta precisão, chega a 1 segundo de arco preciso, ou 2, né? É ótica e mecânica de precisão, são micrômetros de alta precisão, instrumentos assim suíços, né? da Wild, alemães, da Kern, e essas estações totais, elas já são instrumentos, esses que eu mostrei a foto para vocês, dessa empresa Leica Geosystems, que é uma empresa que é descendente dessa empresa Wild Herbrugg, que é especializada era especializada em instrumentos de ótica e mecânica de precisão e foi associada com a empresa de sistemas de computação e assim formou-se essa estação total. E como é que esse ângulo é medido? Na estação total não há um limbo físico. Não há um limbo. O limbo seria onde aquela parte graduada que tem nos teodolitos. Não há um limbo físico. Não há.
o que é feito, o que na realidade é feito, é um sistema como se fosse códigos de barra, um sistema assim, códigos de barra, em que com milhares de fotodiodos, né, esse sistema ele captura, ele escaneia esse código de barras. Esse código de barra, na realidade, é um sistema binário, né? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Ele escaneia e mostra no display o valor, transforma esse sistema binário para o sistema decimal e depois mostrado no sistema sexagesimal. No display do aparelho aparece em graus, minutos e segundos. Então já é um conceito diferente. E por exemplo, nessas estações totais, não é necessário, por exemplo, fazer a coincidência da visada com um zero, com uma direção zero, embora seja possível. Existem algumas estações totais que basta apertar um botão e ela leva a visada para a estação zero, mas não é necessário, que nós sabemos que um ângulo é formado pela diferença de duas direções. Esse escaneamento, essa quantidade de tarjas pretas e brancas que são medidas aqui na direção 2, menos aquelas quantidades que são medidas na direção 1, elas dão o valor do ângulo. Então, dessa maneira, o ângulo é mostrado no visor, e existe também nessas estações totais softwares, firmwares, né, que fazem todo esse procedimento automaticamente, fornecem as correções dos erros sistemáticos, fornecem o valor dos ângulos horizontais e verticais, e tem até outros aplicativos como cálculo de coordenadas, cálculo de distância, uma série de coisas que aí vai depender do que o comprador quiser, e ele escolhe. Então, vimos assim essa questão da medição de um ângulo de alta precisão, consegue-se precisões assim, precisões angulares da ordem de 1 segundo de arco, 2 segundos de arco, por aí. E na próxima aula nós então vamos ver a questão da medição eletrônica da distância. Nessa estação total tem um aparelho de medir distância. E é muito importante, eu friso aqui, que o profissional saiba assim esses princípios do instrumento, veja, entenda os princípios físicos envolvidos do seu funcionamento e a sua construção como é feita, para escolher o aparelho adequado e o método adequado para respeitar as precisões que estão feitas. Então, na próxima aula continuaremos esse desculpem.